Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Direto ao Ponto dessa semana. Hoje comigo na bancada, Doni de Oliveira, radialista e proprietário do Áudio Doni. Dário Miguel, jornalista e radialista da Band FM. Diego Singulani, jornalista e radialista. E André Rubio, proprietário e jornalista do grupo Achei Santa Cruz. Na poltrona vermelha hoje temos um político nato. Ricardo Madalena é natural de Santa Cruz do Rio Pardo, casado e pai de 3 filhos, engenheiro civil formado em 88 pela Universidade de Bauru. Foi eleito deputado estadual em 2014 com mais de 45 mil votos e reeleito em 2018 com mais de 77 mil, obtendo maior percentual de votação na comparação das 2 eleições entre todos os candidatos reeleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Iniciou suas atividades profissionais em 89 como secretário de obras nas cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Ipaussu. A família de Ricardo Madalena tem tradição na política. Seu bisavô foi prefeito em Espírito Santo do Turvo. O avô, vereador em Santa Cruz do Rio Pardo por vários mandatos. Seu pai, Mário Madalena, foi por 2 vezes prefeito de Ipaussu, onde residiu por 30 anos. E o primo, Otacílio Assis, é o atual prefeito reeleito aqui de Santa Cruz. Em 15 de março de 2019, foi eleito vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e em 17 de abril assumiu a presidência da Comissão de Transportes e Comunicações, que irá tratar da renovação e das novas concessões de nossas rodovias e entre outras atribuições. Primeiramente, deputado, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite. E eu já começo com esse tema de política de família. O senhor tem hoje o primo que é prefeito aqui de Santa Cruz, que inclusive participou do Direto ao Ponto da semana passada. Como é lidar com tantos políticos na família e principalmente conseguir lidar com o ego de cada um e com a forma de trabalhar diferente, com certeza, de cada um? Bem-vindo. Eu acho assim, fácil não é, porque uma empreitada muito árdua hoje como deputado, mas eu acho que é tradição da família. O avô foi prefeito nomeado de Espírito Santo. Meu avô Anísio Zacura, padrasto do meu pai, por 5 vezes vereador de Santa Cruz do Rio Pardo, isso na época de Carlos Queiroz. E meu pai prefeito e hoje o primo prefeito aqui em Santa Cruz. Então é uma tradição da família política. Eu acho que por isso que está no sangue. A gente gosta de fazer política. E é bem diferente, na minha concepção, você legislar e executar. Eu já estive no executivo também, por 7 anos, superintendente do DENIT de São Paulo, e às vezes você legislando, você acaba pensando desta forma: eu não tenho poder de fazer, porque eu estou legislando. E quando você executa é diferente. Então eu acho que muito vai desta comparação, de você poder executar e aquilo que você quer fazer e às vezes não consegue, porque depende de outro alguém. Mas é isso aí. Ricardo, obrigado pela presença na nossa programação. Direto ao ponto, então, direto em algumas perguntas que saíram no passado e tem dúvida até hoje, durante alguns santacruzenses, sempre é colocado, mas à tona mesmo na imprensa nunca veio. Então eu te faço uma pergunta. Nas últimas eleições, não na que você foi reeleito, mas na primeira, onde você tentava, obviamente, chegar na Assembleia Legislativa, você tinha um candidato aqui também que concorria com você, hoje vereador Luciano Aparecido Severo. E na oportunidade, o Luciano ele não abria mão da sua candidatura. Desde que então, eu lembro, eu já estava trabalhando na Rádio Band FM, o Luizão, que hoje é seu assessor, ligou para mim pedindo um espaço para o Luciano Severo na nossa programação, obviamente, no Jornal da Band ao meio-dia. E ele fez isso em todos os meios de comunicação de Santa Cruz do Rio Pardo. Acabou pedindo um espaço e não adiantou o que seria. Desde então, o Luciano Aparecido Severo esteve na Rádio Band, em outras emissoras também, desistindo da sua candidatura a deputado estadual e sim manifestando todo o apoio a Ricardo Rossi Madalena. E a gente perguntava, não entendia por que o Luciano Aparecido Severo levou aquela candidatura até o final e do dia para a noite ele acabou desistindo e apoiando você. E a gente sabia também que nos bastidores, nada pessoal, mas que vocês não eram assim grandes amigos. E de repente o Severo vem nas redes sociais também e nos meios de comunicação e fala que não é mais candidato a deputado e sim vai apoiar Ricardo Rossi Madalena. Daí então, algumas questões. Teve algum acordo lá atrás entre Luizão, hoje que é seu assessor, intermediou toda essa transação?
ou não teve nada? Foi apenas uma coincidência? O Luciano parou, não é mais candidato, aí entra o Ricardo Rossi Madalena, que inclusive venceu as eleições. Olha, eu vejo da seguinte forma, no passado, o Severo, nós fizemos uma composição junto com o Milton Monte. Eu trabalhei com o Milton Monte por 23 anos. E lá atrás, nós fizemos uma campanha, ele estadual, Milton Federal em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso também pesou, acredito que sim, ajudou bastante. Conversei com ele, sim. A questão da cidade não comportar um candidato, imagine dois. E acho que teve a consciência de poder a gente sair sozinho naquela época, que eu achei fundamental, porque eu cheguei na Assembleia de São Paulo com 1.350 votos, na frente do quarto colocado que não se elegeu. Elegeu 3 deputados no PR na época, e eu fui o terceiro. Então eu acredito que se isso não tivesse ocorrido, normalmente eu não teria chegado, porque se Santa Cruz se divide, nós tivemos, acho que 61% dos votos em 2014, e repetimos agora em 2018. Se isso lá atrás não ocorre, da desistência dele, provavelmente hoje eu não seria deputado, e não seria mais candidato, porque é muito árduo uma campanha. Eu que passei 3 meses, 90 dias na primeira eleição em 2014, visitando 145 municípios, e eu acho que isso que foi fundamental para poder chegar na Assembleia. 500, 600 pessoas por dia apertando a mão das pessoas nas cidades. 140 municípios, eu acredito que eu apertei a mão aí no mínimo de 40, 50 mil pessoas, olho no olho pedindo voto. Então eu acredito que isso foi o diferencial na primeira campanha. Já na segunda nem aconteceu tanto isso por causa da mudança da lei. Nós tivemos a mudança de 90 dias para 45 dias. Praticamente fiz 30 dias de campanha. E isso que eu gosto de fazer, que é estar em contato, olho no olho, eu não pude fazer na segunda eleição. Mas aí com os 4 anos de mandato já solidificou para a gente poder chegar na Assembleia, como o Renan acabou de dizer, com 69% a mais do que na última eleição de 2014 e sendo o maior percentual da Assembleia de São Paulo. Diego Singolani. Tudo bem, deputado? Seja Tudo bem, bem-vindo. tudo em ordem. O senhor falou sobre a diferença entre quem está no Legislativo e quem está no Executivo. Sim. O seu nome sempre é ventilado justamente para a disputa da Prefeitura de Santa Cruz. Primeiro, é um desejo, é um sonho do senhor disputar, e sendo ainda mais prático e pragmático, as eleições do ano que vem, há uma possibilidade ainda de termos uma mudança de candidato à chapa governista? Algumas pessoas defendem a tese de que o Diego Singolani, meu xará, já lançado como candidato da situação, apesar de consolidado como um técnico, alguém que domina a área que atua, politicamente ainda é um inexperiente. E que a candidatura dele poderia, nesse momento, ser apenas um balão de ensaio para um candidato de mais peso político. E que poderia ser o seu. E aí, até que ponto é verdade, até que ponto é especulação? Olha, vontade por ter passado 2 mandatos com meu pai, prefeito de Ipauçu, acompanhando de perto. Eu que trabalhei em 89, 90, na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo e também na Prefeitura de Ipauçu, não posso dizer que dessa água não beberei. Pode ser que no futuro, sim, a gente pense em contribuir e tentar chegar na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas no momento eu não penso nisso. Eu pensei até no começo, antes das eleições acontecerem o ano passado, que poderia até, caso não fosse reeleito, a gente estar pensando em ser candidato em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas após as eleições e também agora a responsabilidade da gente na Assembleia de São Paulo, que aumentou bastante, sendo vice-presidente da Assembleia, segundo vice-presidente, presidente da Comissão de Transportes. Então eu acho que não é o momento, na nossa concepção, e sim ajudar a nossa região e a nossa cidade de Santa Cruz do Rio Pardo como deputado. Até para o nosso internauta entender, caso o senhor se lançasse candidato e perdesse, o senhor
voltaria ao seu mandato Sim, sem problema. sim, exato. Haveria essa possibilidade. Sim. Sim. Não haveria ao contrário, né? Você Exato. ser prefeito e se afastar para ser candidato a deputado. Aí você tem que renunciar ao cargo. Quando a gente conversou ano passado sobre possíveis nomes da chapa governista, e o senhor cogitou o seu, ainda antes da reeleição, de assumir esse posto na Alesp. Sim. E a gente, meses depois, também teve uma outra conversa, quando o Otacílio lança o Edivaldo em primeiro, como seu vice, e depois o nome do Diego. O senhor disse que não foi consultado, não participou dessas escolhas. Não participei, exatamente. Como é que o senhor recebeu? Na época, pelo seu tom no telefone, o senhor não ficou muito satisfeito. Ainda há arestas a serem aparadas? Está tudo resolvido? Olha, eu acho que as coisas caminham, né, muito bem nesse sentido. E o Otacílio, lá atrás, deixou eu à vontade para escolher o prefeito. Gostaria que fosse do nosso partido, PL, o Diego. Hoje, fala-se muito em Diego estar no PSD de dado, e não no PL. Que é o do Kassab, só para o pessoal se situar, né? Para se situar, seria o partido do Kassab. Mas nós estamos conversando ainda, pode ser que no futuro ainda o Diego, que é o pré-candidato da nossa coligação, assim, prefeito, nós que participamos já, acho que é a quinta eleição junto com o Otacílio, vamos participar novamente, que eu acho que está sendo uma administração que vai ficar marcada para o povo de Santa Cruz do Rio Pardo, para nós cidadãos santacruzenses, e acho que deve ser o PL, que é o nosso partido, se caso não venha o candidato a prefeito, pode-se discutir também o vice, que na minha concepção, até é uma contradição, eu acho, você primeiro lançar o vice, para depois lançar o candidato a prefeito. Mas acho que até abril, muita coisa pode ainda mudar com relação a quem é o candidato a prefeito, quem é o candidato a vice e qual o partido que esse vai estar. Pode mudar, inclusive? Mas com relação... nomes? Não, você acha que... não, né? mudar o candidato no partido. Na minha concepção, isso pode acontecer. Isso está aberto ainda para poder acontecer. Devemos ter a janela em março. Muito se fala de janela para mudança de partido em março. Da legenda, sim. Da legenda, isso. Que aí pode haver a troca sem perda do cargo, né? Eu acho que muita coisa deve acontecer. E retornando à sua pergunta, nós não temos nada que desabone eu com o Otacílio com relação às eleições do ano que vem. Deputado, a gente vai fazer um intervalo comercial. É bom para tomar uma água, viu? A gente volta daqui a pouquinho. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos com atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião.
Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o deputado estadual santacruzense, Ricardo Madalena. Ricardo, eu queria entrar em uma seara um pouco mais delicada, que é a seguinte. Um dos seus atuais assessores é o ex-prefeito de Paulsu, Luiz Carlos Souto, que inclusive veio crescendo e subindo de cargo nos últimos anos, enquanto você foi deputado. Ele, recentemente, o ano passado, 2018, se não me falha a memória, declarou apoio ao Severo, que hoje é a atual oposição do Otacílio. Como ficou esse clima? Como você conseguiu e como você consegue até hoje bancar o Luizão sendo seu assessor? A gente sabe, toda a imprensa sabe, que por várias vezes o Otacílio já pediu a cabeça dele, vamos falar assim. Em contrapartida, você já pediu a cabeça de outros assessores também. Vocês fariam ali uma troca. Isso foi aberto até pelo próprio Otacílio para algumas pessoas mais próximas ao gabinete. Como está essa relação hoje e como vai ser, principalmente no ano que vem? O Luizão, pelo jeito, vai ser candidato à prefeitura. Ele vem mantendo uma rede social muito ativa, fazendo até sorteios de celulares, sorteios de objetos ali nas suas páginas para conseguir seguidores e fãs. Você vai apoiar ele? Ele vai voltar atrás e vai apoiar o Diego, vai apoiar o Severo? Como vai ficar essa relação? Olha, primeiro eu acho que... tenho certeza. O Luizão é um pré-candidato fortíssimo na cidade de Paulsu. Provavelmente ele vai cuidar da campanha dele em Paulsu. E o Luizão hoje é um dos principais assessores meu. Ele faz mais visitas em mais de 30 municípios da região de Avaré e a nossa própria região. E está indo muito bem. E a questão dele apoiar ou deixar de apoiar em Santa Cruz do Rio Pardo, na minha concepção, o peso dele vai ser Ipaussu, não vai ser Santa Cruz do Rio Pardo. E a amizade, como eu tenho também com o Severo, o Luizão permanece a amizade com o Severo, e na minha concepção está já fazendo a parte dele com relação ao Otacílio, dele ter vindo aqui, dado entrevista, e hoje ele, vamos dizer assim, está mais afastado nesse sentido. Até porque, na minha concepção, e eu pedi a ele para cuidar da cidade de Paulsu na questão eleitoral. E aqui deixar que a gente cuida. Houve como se fosse ali uma fumada. Eu não sei se pode se chamar assim de fumada, mas uma orientação, com certeza eu dei. Porque eu acho que ele, como pré-candidato em Paulsu, ele tem que cuidar da cidade que ele foi prefeito, um dos melhores prefeitos de Ipaussu. Não falo que foi o melhor porque teve meu pai. Meu pai em Ipaussu, por 2 mandatos, fez um governo que acho que até hoje na região ninguém bateu o recorde de moradias. Foi em torno de quase 1000 casas que o meu pai executou como prefeito, né? Ele licitou na época e concretizou e fez o sonho de muita gente. Então isso foi uma marca que ficou em Paulsu, Cocajá 1, 2, Onofre Ortiz, vários loteamentos, na época meu pai que viabilizou para a população mais carente de Paulsu. Então isso ficou uma marca, mas o Luizão eu tenho certeza que reúne todas as condições de ser novamente prefeito de Paulsu e cuidar bem da cidade dele lá e deixar que a gente cuida da nossa política aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Deputado, seja bem-vindo. Deputado, recentemente nós tivemos a polêmica da AFAM, que é uma escola onde envolve alunos, cerca de 90 alunos de natação na Sabesp. Até que ponto é verdade o seu envolvimento ao quase cancelamento aí dessa parceria da Sabesp e da AFAM? Olha, se eu tivesse poder de resolver as coisas, o contrato da Sabesp com Santa Cruz do Rio Pardo eu tinha resolvido no primeiro mês de deputado, que eu era deputado em 2015, tomei posse. E tanto é que foi resolver-se depois. E eu acho que esse problema é a AFAM com a Sabesp. Não cabe a mim opinar ou resolver. E eu vou com uma outra pergunta ainda a você. Questionamento. Questiona o Otacílio se eu falei algum A para ele dele estar aquecendo piscina pública em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu acho que o sol nasceu para todo mundo. André Rubio. Bem-vindo, deputado Ricardo. Você falou agora há pouco dessa relação que não é
todo mundo sabe aqui, com o Otacílio, foi estremecido um tempo, apesar de ser familiar e tal. E a gente sabe que foi a responsabilidade do Otacílio, assim, dos bastidores, eu acho que até publicamente, a campanha em Santa Cruz. Teve um crescimento de votos, até uma coisa anormal, numa eleição atípica, onde os grandes políticos foram caindo e novidades, o pessoal da internet se elegeu. E naquele momento o Ricardo Madalena ele dobra a votação, eu não sei se chegou a dobrar, mas cresce muito em alguns municípios e vai muito bem em municípios até que a gente nem esperava ser uma votação muito grande, a gente como jornalista, mas em Santa Cruz, por algum motivo, você não tem essa votação. Ela fica ali quase a mesma coisa, não tem o número exato, mas percentualmente falando, não mudou nada. Faltou trabalhar em Santa Cruz para a campanha, foi um desleixo do deputado, aqui já está dominado, não preciso trabalhar muito, ou a assessoria que ele cuidou daqui não foi bem. Olha, eu vejo da seguinte forma, fazer 60% dos votos válidos numa cidade, não tem... Se eu tivesse feito isso em todas as cidades, eu teria passado de 600 mil votos. E Santa Cruz do Rio Pardo é um fato inédito, depois de quase 50 anos, nós termos eleito um deputado novamente, porque é uma cidade de 50 mil habitantes aproximadamente, 35 mil eleitores que votam 25. Acho que na última eleição que nós fizemos 60% dos votos, repetimos os 60%, 59,8%. Eu tive quase 14 mil votos de 23 mil e poucos votos válidos, né, que votaram para deputado. Então isso é um número, vamos dizer assim, até exagerado. Então nós repetimos a mesma votação na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo com mais 2 candidatos a deputado. E praticamente em 2014 nós tivemos uma professora candidata, mas eu nunca disputei eleição sozinho em Santa Cruz do Rio Pardo. Aquela eleição em 2014 foi fundamental o Severo não vir candidato, porque ele já tinha o rescaldo, né, que fala? É essa a palavra? Escaldado. Hã? Porque ele já tinha disputado escaldado. Já tinha disputado várias eleições e teria a chance de fazer uma votação representativa. No mínimo 5 mil votos. Não sei falar em números, mas eu disputei com uma professora. E agora, nas últimas eleições, mais 2 pessoas disputaram as eleições. Mas já o fato de ter um mandato, sim, um mandato em vigência, um trabalho sendo feito, tanto é que o senhor vai bem em outros municípios e cresce. Por que só Santa Cruz isso não cresceu? Percentualmente falando, claro. Olha, eu me sinto satisfeito de ter repetido a votação. E eu sei que não é fácil. A tendência, com o tempo, você trabalhando, a gente vê políticos tradicionais. Não digo isso numa segunda eleição e talvez, se tiver disponibilidade, de disputar uma terceira. Ainda acho que a votação ainda será homogênea. Mas a questão de crescer aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, para mim, eu não posso reclamar mais nem um pouquinho. Foi excelente a votação, principalmente na primeira eleição. Porque se eu não tenho esta votação de 60% dos votos válidos, eu não teria chegado na Assembleia. E a questão de eu ter crescido de 40 e poucos mil votos para quase 80 mil votos, realmente foi regional, porque aqui eu acho que a tendência de crescimento, com 2 candidatos opositores, e eu repetindo a votação da primeira eleição, que acho que foi 120, 150 votos aproximadamente que eu perdi. Em votos, né? Em percentual quase o mesmo. Você achou que perdeu poucos votos ainda? Poucos votos, mas com 2 candidatos, né? E um que fez campanha assiduamente, vamos dizer assim. Então, para mim, foi satisfatório em todos os sentidos. E regionalmente, eu acho que foi reconhecido o trabalho que nós fizemos da Raposo Tavares, foi muito importante. A Raposo, que há mais de 30, 40 anos, praticamente sem manutenção, né? E agora nós vamos conhecer o antes e depois da Raposo Tavares, num trabalho que realmente acabou sendo a gente assim reconhecido como a principal pessoa que viabilizou esta importante obra para a nossa região. Miguel? 2 perguntas bem rapidamente. Pois não. Voltando àquele tema do Severo, até deixei o gancho para alguns amigos para que pudesse dar essa sequência, mas como não foi dado, para esclarecer mesmo, Ricardo, você é uma pessoa que joga limpo, a gente sabe disso, o próprio Luciano Severo
deve participar futuramente da nossa programação também, Joga Limpo, vai ser questionado sobre isso. Existe aquela conversa, de repente o Luciano Aparecido Severo ganhou uma chácara aqui em Santa Cruz, presente de Ricardo Rossi Madalena, você já ouviu falar de tudo isso, obviamente, talvez não na mídia, mas nos bastidores, tudo isso acontece. E a outra pergunta, eu me lembro que Paulo Edson Piata era vereador e não era presidente da Câmara, e Luizão, o seu assessor, acabou entrando na Câmara Municipal, eu estava lá, e o Luizão, na minha opinião, é o maior articulador político da região, muito bom nisso, e teve uma longa conversa com o Paulo Edson Piata. De repente, o Paulo Edson Piata vira o presidente da Câmara. Na segunda pergunta, você sabia que ele poderia ter essa conversa e o peso dele na participação, onde o Paulo Edson Piata, de repente, era do grupo do Otacílio, minutos antes, ele se revolta contra o grupo e lança como candidato e vence as eleições. Rapidamente, você poderia responder para mim? Olha, eu acho que qualquer pessoa, qualquer candidato, vereador, que lançasse a candidatura naquele momento e a oposição coesa, esperando alguém do outro lado, acabaria sendo eleito, como aconteceu com o Paulo Pinhata. Luizão teve participação? Olha, não vejo desta forma, porque o que eu vejo? Pelo menos é o que eu sei, que ocorreu, que o Luizão estava tomando um café e falou, por que não sai você? Eu acho que procede isso, acho que todo mundo... estava nessa conversa. Você estava lá nesse momento. Então, na minha concepção, foi isso que ocorreu. O Luizão de prontidão, então sai você. Opa, despertou. Mas será que poderia ser eu, então? Só que depois desse café, teve uma conversa do Luizão com o Paulo Edson Piata, mais secreta, digamos que assim, ficaram conversando ali na Câmara Municipal, eu deixei o recinto da Câmara Municipal. Então logo ele se convenceu e realmente foi eleito presidente da Câmara. Ali que eu pergunto, você sabia dessa conversa? De repente, ele comentou com você, olha, eu estive na Câmara Municipal e o Paulo Edson Piata realmente aceitou e vai ser o presidente da oposição. Não. E até fiquei sabendo pelo Tacílio que o Luizão esteve na Câmara. Até então nem sabia que o Luizão estava aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, tomando café na Câmara Municipal. E esse fato, ele muda totalmente o cenário político de Santa Cruz, porque ele acaba lançando por tabela ainda mais forte o Severo como candidato, ele monta um novo grupo de oposição com o Pinhata. O Tacílio, seu primo, quando te liga, eu acho que você acabou de falar que ele ligou, ele liga num tom cordial, ele fala, o teu assessor... O teu assessor... Não, mas ele fala, o teu assessor cordial. Veio aqui, o teu assessor veio aqui... Conheceu o Tacílio? Não, mas eu quero dizer assim, ele liga para você... Não foi cordial, nem um pouco. Mas ele... Todo mundo conhece o jeito dele. O teu assessor veio aqui e fez isso para mim. Como é que funciona esse tipo de coisa, a sua posição como Otacílio, primo e também político? Na verdade, eu tentei apaziguar, a verdade foi essa, Mais uma vez. Mais uma vez. Até que eu acho que o Luizão agora entendeu, para cuidar da campanha dele lá em Pau Sul, que eu acho que é de suma importância. Voltando ao assunto... Para a gente terminar esses boatos boatos que Severo, sempre tem. Sim, na minha concepção, o Severo, como eu disse ainda há pouco aqui, até acho que foi a pergunta do André, e eu voltei no assunto. Foi fundamental, sim, e acho que ele teve a consciência no passado daquilo que nós fizemos para ele. Se não me falha a memória, foi na primeira eleição que nós dobramos juntos e acabamos ajudando muito ele. E depois de eu ter falado com ele ter a consciência que para 2 não dava, que para 1 já era difícil, imagine para 2 então, ser candidato em Santa Cruz do Rio Pardo, que teve um peso extraordinário na primeira eleição minha, torna a repetir. Você deu uma chácara de presente para o Severo? Quem me dera, hein? Se nem eu tenho. Deputado, quando ele deixa de ser candidato, te favorece, te fortalece para ser, e chegar, e hoje ele sendo, ele não assume isso, mas ele sendo aí um possível pré-candidato a prefeito, ou ele vindo a ser candidato a prefeito, você vai dar o apoio, para o lado do grupo do Dr. Otacílio, Como é que fica essa situação? Você sairia como um mal agradecido? Eu acho de forma nenhuma, porque eu fui ainda fiel da balança que tentei trazer até o Severo de volta depois do rompimento. E eu acho que também não tenho mais condições, já avisei o Severo disso, a amizade continua a mesma, e política é assim. Antes de nós idealizarmos o Diego como candidato, eu tentei até apaziguar, e ele vir a ser o nosso candidato, pois era o nosso candidato. Acho que os 5 aqui sabem disso. Ele era o candidato do Otacílio. E depois que ocorreu a questão da CPI,
que acho que foi muito discutido aqui também, né? Exatamente, Pois não. deputado, eu queria falar nessa questão aí. O prefeito Doutor Otacílio, ele disse que o grupo político dele, na qual inclusive o deputado faz parte, obviamente é o maior representante desse grupo político, até porque é deputado estadual, é que ele sabia que poderia acontecer o que aconteceu na CPI, que foi um teste ali de fidelidade e caráter de Severo em relação ao pedido, do que seria colocado nas perguntas, enfim, todo aquele esquema montado que o grupo sabia. O deputado sabia desse teste com o Severo na oportunidade? Não acompanhei. Não vou poder opinar porque eu não acompanhei. O que eu acompanhei é que eu tentei trazer de volta a candidatura dele, mas aí eu vi que já tinha sido rompido de todos os lados e modos. Dos dois dizer lados assim. não tinha volta? Tanto do Severo como do Otacílio? Eu acho que até do Severo teria sim. E tanto é que eu conversei, perguntei, mas do Otacílio eu vi que não tinha como a gente tentar viabilizar novamente o nome do Severo para ser o nosso candidato. Deputado, a gente vai Pois fazer um não. intervalo comercial. É bom. A gente volta Tomar uma daqui a aguinha. pouquinho. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, yeah. Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza, rapaz. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje entrevistando o Santa Cruzense, deputado estadual, Ricardo Madalena. Eu já começo esse terceiro bloco, passando a bola para o jornalista Diego Singulani. Deputado, eu vou fazer a pergunta principal, já relacionada a questões ideológicas, ao contexto da Lesp. Mas antes eu queria explorar ainda uma última pergunta sobre a sua relação com o prefeito Otacílio. Uma curiosidade, o prefeito ele é melhor companheiro de palanque ou de cerveja? Ou um café, se for dependendo do horário? Eu acho que em todos os sentidos o Otacílio é muito culto e a gente acaba aprendendo muito com ele. Mas uma coisa que o Otacílio tem, que se ele não sabe, ele inventa. E ele inventa com muita convicção que você acaba passando a acreditar ainda, a verdade é essa. Mas o Otacílio, eu acho que ele tem um diferencial muito grande, a questão de palanque, né? Ele fala muito bem, ele coloca muito bem as suas ideias e isso, na minha concepção, tem um peso positivo muito grande, é um diferencial numa campanha, pode ter certeza disso. E também, se não se excede na questão de tomar, eu acho que é uma boa. O café, então, o deputado, pois não. Sobre a Lesp, o senhor faz parte do grupo classificado como Centrão dentro da Lesp hoje? O senhor permanece no Centrão? Eu acredito que sim, porque eu não sou nem a extrema esquerda e nem a extrema direita, vamos dizer assim. O Centrão é um guarda-chuva que acaba tendo embaixo as mais diversas legendas, propostas, ideologias. Muitas vezes é acusado de um fisiologismo político, de exacerbar no famoso toma lá da cá, né? Extrapolando os limites republicanos da discussão, da conversa, dos acordos. Para a política, tem que ter um certo relativismo moral? Dá para ter
posições definidas, ideologias muito claras, ou tem que sambar conforme a música? Como é que o senhor lida com isso? Olha, eu sei que não é fácil. A sua pergunta realmente vem a calhar, porque nós vemos isso na Lesp hoje, mas eu me declaro, entre aspas, vamos dizer assim, com relação ao Centrão, até independente, que tem coisas que a gente, por estar na base do governo e eu acabo não votando, que eu voto aí sim com a minha consciência, que eu acho que aquilo não seria bom para a população, e aí acabo às vezes sendo até penalizado pelo governo, mas é penalizado no sentido de ser chamado a atenção por fazer parte da base do governo. Mas hoje eu vejo na Assembleia de São Paulo a extrema-direita com a extrema esquerda, e tendo ali algo que até não tem, vamos dizer assim, proveito para a população do estado de São Paulo, né? São temas, às vezes, pontuais que acaba discutindo, né? Que seria a extrema-direita, o pessoal do PSL, o pessoal mais ligado ao presidente, e aí o pessoal mais ligado ao governo, que seria aí os partidos que realmente compõem o governo, né? Que seria, no caso, o PSB, PSDB, DEM, que é a dobrada do governo. E ali a gente vê muito atrito, mas que isso não traz, vamos dizer assim, nenhum benefício para a população de São Paulo. Doni de Oliveira. Deputado, eu gostaria de falar um pouco sobre segurança pública, né? Em Santa Cruz do Rio Pardo, no ano de 2017, nós tivemos aí um surto, né? Vários assaltos, coisa que raramente acontece em Santa Cruz, assalto à mão armada às 10 da manhã, às 5 da tarde, em vários pontos do comércio de Santa Cruz. Na ocasião, a gente procurou a Polícia Militar, tivemos informações que haviam algumas viaturas quebradas, né? Estava aí necessitando de uma ajuda do governo estadual. O senhor teve esse conhecimento, o senhor teve alguma influência junto ao governo para que ajudasse? E emendo uma outra pergunta também relacionada ao Corpo de Bombeiros de Santa Cruz, que aparentemente está necessitando aí de uma 4x4 e também uma outra ferramenta, né, para as ocorrências de acidentes, né, nas rodovias vizinhas aqui da nossa cidade de Santa Cruz. O senhor tem esses conhecimentos? Olha, a questão do bombeiro, sempre que solicitaram, nós fizemos os pedidos. Inclusive até um caminhão-bomba, uma bomba de imersão, eu não lembro o nome do caminhão, mas nós conseguimos para a Corporação de Santa Cruz do Rio Pardo, isso há uns 3 anos atrás. É um caminhão de fundamental importância até para atender a questão regional. Mas com relação a essa 4x4 e essa ferramenta, até o momento ninguém fez a solicitação. No passado fizemos pedido de reforma e a questão de equipamentos, isso fizemos no passado sim. Eu não lembro o nome do comandante que me procurou na época, mas fizemos no passado. Atualmente não tive nenhuma procura até o momento. A questão do roubo, nós pedimos mais efetivos para Santa Cruz do Rio Pardo. A política do governo, na minha concepção, com relação à Polícia Militar e à Polícia Civil, deixa a desejar, o governo do estado de São Paulo. Passa-se na propaganda a melhor índice disso, melhor índice daquilo. Nós estamos vendo recentemente isso. Pode ser sim, pontualmente, que está acontecendo uma melhora na situação de segurança. Mas o governo deixa a desejar. Nós tínhamos em Santa Cruz do Rio Pardo, na época do Clóvis, quase 20 anos atrás, um efetivo maior que o efetivo de hoje, uma população crescente em torno de 50%. Então, no passado, não lembro o número exato, mas nós tínhamos lá 45 efetivos em Santa Cruz do Rio Pardo, soldado, e 32 mil habitantes. Hoje nós temos quase 50 mil habitantes com 30 e poucos efetivos. Então você vê, a curva da população aumentou e a curva do policial diminuiu. Então tudo isso nós pusemos em requerimento, ofício, e estamos fazendo a solicitação. Mas nós sabemos que aquilo que o Estado acaba gerando de novos contratados na área da segurança é insuficiente para o tamanho do estado que nós temos aqui
de São Paulo. Delegado, desculpa. Opa! Deputado, ainda, tá me promovendo aí. Ainda dentro dessa pauta de segurança pública, o assunto que eu vou falar é sobre agora a Polícia Civil. Sim. Recentemente, Santa Cruz perdeu o plantão policial da Polícia Civil. E nos bastidores corre-se a informação de que estaria sendo complicada para a imagem do deputado a sua cidade ter perdido o plantão. Inclusive, para o próprio delegado seccional estava difícil ele ter que fechar o plantão com um deputado na cidade. Como que foi isso para o senhor? O senhor não tentou em nenhum momento interferir e manter o plantão aqui? Por várias vezes. E até não fechou mais porque tem deputado, senão já tinha fechado mais ainda. Ia ser durante o dia. Eu tive por 2 vezes reunido com Antônio José, que é o delegado regional nosso, e ele esteve aqui para dar satisfação dessa nova política do governo, por falta de gente mesmo. Não tem mais investigador, carcereiro, próprio delegado de polícia. Nós temos uma falta muito grande. Hoje você pega Canitar e não tem delegado. Chavantes, o de Ourinhos cobrindo Chavantes, cobrindo Ribeirão do Sul, e assim sucessivamente. E aí se adotou essa política devido à falta de contratação de ser humano, né? Vamos dizer assim. E, inclusive, permaneceu ainda aberto, e não só à noite que foi fechado, e concentrou tudo em Ourinhos, devido a gente estar hoje na Assembleia de São Paulo, senão teria sido pior até. Delegado seccional é um cargo indicado, sim, inclusive para o governo. Sim. E eu sei, o senhor acabou confirmando que ele teve alguns encontros com o senhor. Sim. O senhor participou dessa renovação dele, até porque ele já foi nomeado, depois tem um tempo, novamente é indicado. O senhor chegou a pedir para o governo estadual a permanência do delegado seccional, doutor Antônio? A primeira vez que ele foi nomeado, ele esteve visitando a minha pessoa e fez essa solicitação. Na segunda, não, se ele já foi reconduzido. Eu até desconheço esse questionamento. Mas realmente ele esteve comigo aqui, tomando um café na primeira vez que ele estava pleiteando ir, e foi o único que me procurou. Eu não sei se só ele que pleiteou, se tinha mais alguém. Recebi cordialmente, como faço com todos que me procuram. Tiveram 2, obviamente, mas ele acabou vencendo praticamente. Eu nem fiquei sabendo quem unanimidade. Foi o segundo. É um atual delegado da cidade de Ourinhos também. Uma outra questão em relação ao Diego falou da capital paulista, a Assembleia, mas eu vou diretamente para o governo estadual. A gente direto ao ponto. Direto ao ponto, porque o Márcio França ainda acredito que seu grande amigo, né? Sim, vou estar com ele terça-feira, tomar um café com ele. Um dos maiores nomes da campanha dele na região foi você, como deputado, acabou encabeçando. Como que é a relação hoje com o Dória? Até porque a gente sabe, e durante algumas entrevistas, existe aquelas jogadas, né? O Mauro Bragato, deputado do PSDB, ele entra pela porta da frente, ele faz o que quer com o governo estadual, porque teve esse apoio, teve aquilo, tudo, né? E você é o inverso, você não teve esse apoio. Como que é essa relação? Hoje também você entra pela porta da frente, o que você pede é atendido na hora. Como que ficou a relação após as eleições? Olha, eu costumo contar nos bastidores, vou contar aqui no Direto ao Ponto. Quando nós tivemos a campanha em agosto, setembro, o pessoal do governo me procurou. Até a questão foi que eu tenho uma boa relação com o Rodrigo Garcia. E o Rodrigo se findou o vice do João Dória. E naquela oportunidade, o Rodrigo pediu para um interlocutor vir falar comigo e mais 4 deputados. Então, da Assembleia de São Paulo, que estava apoiando o Márcio, acredito que foi uns 40 e poucos deputados, o Rodrigo pediu para procurar a minha pessoa e mais 4, porque a campanha estava se iniciando ainda. Eu falei, avisa o Rodrigo que se o Márcio passar para o segundo turno, eu vou com o Márcio até o fim, porque eu dei a palavra, eu não vou voltar atrás. Mas se ele não passar, ele tinha 3%, e o SCAF 30 e pouco, e o Dória 28, 27. Se ele não passar, até posso estar junto com vocês devido ao Rodrigo, né, que eu não tenho nenhuma relação com o Dória. Eu acho que isso teve um peso muito grande, porque depois a história por si só se fala, né, vamos dizer assim, o Márcio passou para o segundo turno,
Depois da região do Márcio França, que é a Baixada Santista, a região que ele teve mais votos, eu acho que foi até por isso que acho que caseia da gente ser, de 2014 para 2018, o deputado que mais cresceu em porcentagem de votos. Depois da região do Márcio, a nossa região, que seria o Vale do Paranapanema, foi a região no primeiro turno que o Márcio teve mais votos. Depois veio as outras regiões do estado. Aí passou-se a eleição, resumindo, né, por causa do tempo, o Rodrigo Garcia me chamou em janeiro para conversar após as eleições. Falou: Madalena, dos 5 que eu pedi para procurar, você foi o único sincero, que falou que se desse ia estar junto, se não desse ia até o fim. Os demais, vão ver e tal, em cima do muro. Então eu acho que você, por ter palavra, eu gostaria que você fizesse parte do nosso governo, estivesse junto conosco, estivesse ao nosso lado. Eu acho que isso acabou da gente não pecar pela sinceridade, de poder estar hoje, o governo estar nos atendendo naquilo que é republicano, que a gente faz a solicitação. Da nossa região, pois não. A maior, digamos que assim, a maior bronca que você teve, o rompimento maior, foi com o prefeito Serginho de Pauçu? Eu não rompi. Mas ele rompeu com você? Ele só se afastou de mim, eu não. Ainda mais que a minha sogra mora em Pauçu. Você esteve na festa do Peão lá, encontrei com você, e não na arena. Você e o Luizão andando no meio do povo e não foi na arena. Não teve convite para ir na arena? Não tive convite, mas independente disso, eu acho que isso não vem ao caso. Detalhes, vamos dizer assim. E estou à disposição também. O que pedir, eu tenho o maior carinho em poder ajudar o município de Pauçu. A gente vive num momento, deputado, se discute muito a questão de privilégios, a questão dos deputados em si, fala-se muito, fundo eleitoral, dinheiro público em campanha, se deve se colocar ou não. Foi provado recentemente um montante muito grande, no momento de crise econômica, se dá dinheiro para os partidos políticos no Brasil. Eu nunca vi o senhor falando sobre isso, e a Lesp, principalmente, tem aí benefício de motorista, carro, auxílio, eu vi alguma coisa em relação ao auxílio paletó, uma série de benefícios que deixa aí o deputado estadual como uma figura acima do bem e do mal. Engraxate. Num momento em que o Brasil todo passa por cortes e se fala muito em cortar privilégios. Eu queria sua opinião sobre isso. Olha, é o sistema, infelizmente é o sistema. Hoje, se você pegar qualquer Assembleia Legislativa do Brasil, o sistema é esse. Você tem lá a cota por parlamentar, que é o que você acabou de dizer, que é a cota que você tem um recurso para poder usar em benefício do mandato, né? Para poder ter a questão de imprensa, poder abastecer o carro. Assessores. Isso, assessores. E assim também o governo federal, né? Deputado federal também. Mas é o sistema, que infelizmente, se você estiver lá, você tem isso para poder ser usado. Se é a favor ou contra, eu acho que teria que ter, na minha concepção, um olhar mais vamos dizer assim, com mais ênfase em poder ter um benefício pontual. E não como é hoje. Eu tenho lá, os 94 deputados, se não me falha a memória, são R$33 mil por mês para poder ter a questão de representação, verba de representação mensal. Eu acho um número até exagerado na minha concepção. A gente tem alguns deputados que se negam, deputados do Novo, por exemplo, Partido Novo, que são os que menos gastam no gabinete, enxugam, e fazem disso uma campanha. Será que a gente vai poder ver ainda assembleias do Brasil todo, de São Paulo, que o senhor participa, bem mais enxuta, bem mais focada em produtividade, até para não passar essa imagem de que todo mundo é marajá, que acontece muito com o político hoje em dia em relação à população? A concepção, na minha opinião, André, mudou bastante. Como que era e como que é hoje, até por causa das redes sociais. Hoje, com a questão das redes sociais, você tem a informação mais rápida e direta, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que a tendência do Brasil no futuro é mudar, sim, mas nesse sentido que você disse, para melhor do que para pior. Deputado, a gente vai fazer mais um intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco.
Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa, vai ficar apaixonada. Não me leve a mal, é que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza, rapaz. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o Supermercado São Sebastião. Vem pra o Supermercado São Sebastião. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, no último bloco, hoje conversando com o deputado estadual Ricardo Madalena. Diego Singolani. Deputado, não é exclusividade de Santa Cruz. No Brasil, o costume é se fazer política da mão para a boca, é pensar no hoje. Eu queria saber a sua visão sobre o que você espera de Santa Cruz para daqui 20, 30 anos. Evidente que é importante manter a cidade bem conservada, os serviços públicos andando, só que não se discute, por exemplo, plano diretor de Santa Cruz já está defasado, modal viário, rodoviária, sistema o distrito industrial, e eu percebo que isso também acontece, no caso de Santa Cruz, por uma questão também cultural, ideológica, um certo receio, um conservadorismo da cidade explorar todo o potencial que tem e crescer, dobrar, enfim. Eu queria saber a sua visão sobre isso. O que o senhor pensa, o que Santa Cruz, qual o próximo passo ou os passos que Santa Cruz tem que dar para definitivamente fazer uma política a longo prazo? Olha, vou lá longe, depois eu volto aqui em Santa Cruz. Como presidente da Comissão de Transportes de São Paulo, nós estamos discutindo a questão viária de São Paulo. Daqui 5 anos, São Paulo praticamente vai parar. Em 10 anos, para de vez, se não pensar em transportes alternativos. O que seria? Transporte público seria trazer um VLT, um trem entre cidades, de Sorocaba, São Paulo, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, para transportar as pessoas que trabalham em São Paulo e circundam em cidades vizinhas. Ou mesmo quem está aqui, no interior de São Paulo, vai até Sorocaba,
deixe o seu carro no bolsão e vai de transporte público para São Paulo. Se não pensar nisso, São Paulo parou, não tem mais. Existe um contrato da Secretaria de Transportes de São Paulo, que é com uma firma que venceu a licitação há 2, 3 anos atrás, alemã, que na Europa ela fez esse plano diretor de São Paulo, estou até dando de exemplo, para chegar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, que se não tomar medidas urgentes, e ela apresenta esse projeto que foi contratado agora em maio, se não me falha a memória, que nós estamos acompanhando e discutindo isso na Comissão de Transportes, para que o governo tenha orçamento para pensar nisso, em trem entre cidades, porque senão São Paulo vai parar. Eu acho que a mesma coisa, porque São Paulo é a capital do Brasil, vamos dizer assim, né? A pungência está em São Paulo. Então, se não pensar nisso, São Paulo para. Aí você vem falar em Santa Cruz do Rio Pardo. Sim, exatamente. Santa Cruz do Rio Pardo, se você for ver a questão de Santa Cruz hoje, nós temos empresas crescendo, gerando emprego na cidade e precisa sim se pensar num plano diretor. Como que será isso no futuro? Eu acho que são temas que terão que ser discutidos e podem ser provocados no ano que vem, que é ano eleitoral, que é o ano das promessas, né? Ah, porque nós vamos fazer isso, nós vamos pensar nisso. Eu acho que é coisa que tem que ser discutido e já se pensar nisso para o futuro, sem dúvida nenhuma, Diego. Você está coberto de razão. Eu acho que é coisa que tem que ter, poderia instituir uma comissão de pessoas pensantes, né, e com profissionais da área para começar a discutir um tema com maior profundidade do futuro de Santa Cruz do Rio Pardo para daqui 15, 20 anos. Que não adianta também uma andorinha só, não faz verão, né? Mas sim uma comissão de pessoas profissionais que são da área para começar a pensar nisso e discutir um plano diretor para Santa Cruz do Rio Pardo. A minha última pergunta, na verdade, as minhas últimas perguntas, deputado, já agradecendo a sua participação na nossa programação. Duas questões. O senhor se divide quando fala o carinho e o respeito que o senhor tem por Santa Cruz do Rio Pardo, obviamente, e por Ipaussu, pela história construída. Ipaussu vive um problema que é as capivaras, todo mundo sabe disso. E as leis ambientais, até agora, vêm travando a retirada das capivaras do lago municipal, onde elas são concentradas. Gostaria de saber da opinião do senhor em relação a isso, se tem como deputado, uma ajuda para aquela população, até mesmo uma conversa com o prefeito Serginho. E a outra pergunta, inclusive no começo do programa, o Renan ele disse que o senhor, inclusive, acabou pedindo a cabeça de alguns secretários para o doutor Otacílio naquela oportunidade. E nós temos a informação, nada melhor do que deixar bem claro aqui, que uma das cabeças pedidas teria sido do próprio Renan. Se teve essa conversa realmente e o porquê de tudo isso? Olha, a questão do Serginho, das capivaras, estou à disposição dele, até para fazer gestão junto a nossos governantes em São Paulo, secretaria responsável nesse sentido. Porque nós tivemos um fato na semana retrasada, se não me falha a memória, até estive no velório do filho do Ratinho, vereador da cidade de Ipaussu. Que morreu de febre maculosa. Exatamente, constatou que realmente foi febre maculosa. Então eu a gente tem que tomar atitudes numa situação dessa. Porque hoje foi um menino, e amanhã não pode ser um outro? Não pode acontecer novamente? Eu acho que tem que tomar providências. E com relação à sua pergunta do Renan, não vejo desta forma nenhuma. Nunca discuti isso com o Otacílio pessoalmente. Eu acho que isso aí é problema pessoal dele com os secretariados, os diretores dele. Obrigado. Doni de Oliveira. Deputado, seu primeiro mandato estava mais fácil trazer verba, ou agora no segundo está mais fácil, porque já se sente mais à vontade, já sabe os meios de como trazer verba para o município? Olha, nós tivemos um ano retrasado, que se findou no ano passado, a questão das emendas impositivas. Nós não tínhamos emenda no estado de São Paulo. Até depois que nós introduzimos ela em São Paulo, vários vereadores, porque o legislativo
você acaba fazendo copia-cola. Nós copiamos o que os deputados federais faziam em Brasília. E aí pusemos em São Paulo para aprovar esse projeto. E aprovamos, e hoje cada deputado tem, os 94 deputados têm 0,06% do orçamento do Estado. Que isso acaba sendo um valor de 4.980.000, 5 milhões por deputado para apontar as emendas impositivas. Anualmente? Anualmente. Nós não tínhamos isso. Isso foi introduzido no ano retrasado e começou a vingar, vamos dizer assim, no ano passado. Então eu acho que isso agora deu uma ênfase maior na questão da gente poder estar apontando as necessidades dos municípios, porque eu acho que ninguém mais assim melhor para saber é o prefeito, o vereador da cidade, a população, e aí o contato com o deputado, você acaba indo direto ao ponto em atender aqueles municípios que realmente têm necessidade. A maioria das minhas emendas, Doni, é na área da saúde, para van, ambulância, recurso para Santa Casa. Eu praticamente destino 70%, 80% na área da saúde e 20%, 30% na área de infraestrutura desse valor que eu tenho para atender a região nossa e a cidade de Santa Cruz. Eu queria mais uma pergunta relacionada ao que muitos reclamam, né, que eu acho que é o bicho de sete cabeças de toda a população, são os pedágios da nossa região. O pessoal reclama muito. Sem dúvida. Em relação a valores, né? Tem alguma discussão hoje na Assembleia para que se reduza esses valores? Nós não temos a questão de como interferir no governo do Estado nesta política, vamos dizer assim, da questão de pedágio para baixar os pedágios, né? Teria que ser um ato do governo. Nós podemos pressionar, sim. É o que nós fazemos até através da Comissão de Transportes de São Paulo. Nós temos um deputado, Rodrigo Gambale, que é da região de Ferraz de Vasconcelos, que está numa luta ferrenha com relação aos pedágios que vão acontecer na região dele. Eu acho que todo movimento é válido. E não discordo não, eu acho que é valor muito alto. Ontem mesmo eu estive em Londrina, eu tinha retorno no médico em Londrina, e na volta a minha esposa passou no pedágio, nós pagamos 23,10 num pedágio perto de Ibiporã. Então eu achei um absurdo aquilo. E você vê uma rodovia simples, só conserva, com valor de R$ 23,10 no Paraná, na BR-153. Eu acho que é uma política que no futuro nós temos que olhar com outros olhos com relação aos pedágios, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil num todo, vamos dizer assim, que é regulamentado pela ANTT e aqui no Estado de São Paulo pela Artesp. Recentemente, para não perder o gancho, que o Dono acabou fazendo a pergunta da questão às emendas, a gente recentemente teve uma discussão muito grande em Santa Cruz sobre isso. Alguns municípios têm a emenda positiva para vereador. Sim. E o argumento de quem é contra... Aqui também, né? Implantou então, aqui, né? Tacílio acabou não sendo aprovado. Não sendo aprovado pela Câmara mesmo. Então, o argumento de quem é contra, no caso aqui aconteceu isso, é que é uma interferência no Executivo. Sim. Mas, por outro lado, como você falou, isso consegue fortalecer algumas bases, até eleitorais, dando dinheiro para a saúde, pontualmente em alguns lugares, que lógico que o deputado tem mais força política. Eu queria a sua opinião sobre esse emendas. Ela é boa ou ela é ruim para a população? Olha, eu como deputado e tendo o poder de poder apontar as emendas, eu sou favorável às emendas. E também ao município. Você pega Santa Cruz do Rio Pardo, que tem um orçamento em torno de quase 200 milhões de reais, para ter em torno, acho que era 100 mil por vereador, é isso, né? E você vai ter lá 1.300.000, um percentual do total de orçamento que nós temos, apesar que o orçamento do município é bem comprometido. Nós temos lá, o prefeito já herda uma folha de pagamento de 50%, mais ou menos. Santa Cruz está com 40 e poucos por cento, que o Tacílio também conseguiu diminuir esse valor. 25% a obrigatoriedade da educação, 15% na saúde, mas
o 15 da saúde passa a ser 30%. Eu acho que o ano passado aqui em Santa Cruz gastou-se 30% na saúde. Quer dizer, a conta não fecha, dá 105%. E aí vem a reclamação... Aí ITBI, imposto predial... E aí vem a reclamação que seria uma despesa, vamos dizer assim. Tem que fatiar mais o bolo para poder ajudar. Não, mas eu não vejo vereadores como despesa. Eu até discordo na questão do município. Eu acho que teria que ter uma discussão maior e ter o aval do executivo com relação, não só, estou falando por Santa Cruz do Rio Pardo. Por quê? Porque o vereador também ele tem ciência das bases, o que está ocorrendo, que tem necessidade no município. Então eu acho que assim como o deputado, o vereador também teria que ter essa disponibilidade de poder estar apontando para o prefeito aonde poderia ser gasto esse valor. Uma outra pergunta que eu acabei não fazendo, falando sobre a LESP ainda, voltando, eu queria saber a relação do senhor com esses deputados novos, midiáticos, de internet. Por exemplo, a Janaína Pascoal é uma professora de Direito, veio uma votação excepcional, estrondosa, acho que até ela se surpreendeu com a votação que ela teve, e temos outros nomes, como o Arthur Moleduval, que é o Mamãe Falei, que vive ocupando tribuna e criticando, o próprio partido dele, que é o DEM, ele não se dá bem com o DEM, porque ele vive criticando e arrumando, apontando algumas irregularidades que ele pensa, algumas coisas que ele é contra. A relação de vocês lá dentro da LESP, como é que os deputados, aqueles caciques, Campos Machado, Barros Munhoz, que estão há tanto tempo dentro da LESP, como é que eles veem esses garotos, essa novidade, esse momento que vive o Brasil? Como você disse, André, tudo é novidade, porque a internet hoje tem um peso enorme. O Arthur, a Janaína, acabaram se elegendo, a Janaína mais a questão do impeachment, mas o Arthur, o pessoal do Novo, foi muito internet, né? O pessoal do PSL, foi a questão das redes sociais. Isso tem um peso enorme. E agora os caciques, como abre aspas, como você disse, os deputados mais antigos da casa, que estão com mais mandatos na casa, eles estão vendo que isso tem um peso grande, né? E eu acho que eles têm que também se aperfeiçoar se quiser ficar. A realidade é essa. Porque se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Isso é uma realidade. Só para não perder o gancho, pois não. O Milton Monte, aí a nível federal, sim, ele não conseguiu ser reeleito depois de um grande tempo. Só que faltou um pouco dessa visão para ele, na sua opinião, você que foi assessor dele há muito tempo? Olha, o Milton, na minha opinião, tem um carinho grande, né? Estive com ele por 20 anos na assessoria aqui na região, correndo os municípios de toda a região. Ele tinha um trabalho como eu faço hoje, que é visitar, estar presente, estar em todos os momentos assim, de algum evento, alguma demanda que você tem na cidade, você ir até lá. O Milton era muito presente nesse sentido. E nesse último mandato eu senti uma falta muito grande. Não sei se foi pela responsabilidade do cargo, dele estar mais próximo de Brasília, com comissão, que ele participava, acho que comissão de transportes, outras comissões, que ele deixou um pouco a desejar as visitas no interior de São Paulo. E isso, na minha concepção, foi muito assim, marcante, dele sempre, vamos supor, uma vida inteira de 8, 9 mandatos, estar presente, e naquele momento não mais presente, isso teve um peso enorme. Fora as redes sociais, que foi uma onda do militarismo, né? Se você pegar, dou um exemplo aqui, o capitão Augusto mesmo, que colou no Bolsonaro, o próprio Dória colou no Bolsonaro, e aí tiveram votação estrondosa. E agora que está fedendo, todo mundo pulou fora. E agora começou a situação, a economia do país não está boa, a gente vê isso dia a dia, desemprego continua mantendo a taxa dos 12, 13 milhões de desempregados, e o projeto para o nosso Brasil, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 6 meses, um ano, se tem um projeto viável que possa acontecer a nível de Brasil, que com isso melhore a economia nossa, até aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Dentro da LESP se fala que o Dória é candidato a presidente? Se fala bastante a questão do Dória vir candidato a presidente da República. Ele era prefeito, acabou não terminando o mandato e passou a ser governador. Agora, para governo, a eleição para presidente é daqui 3 anos e meio, mas a gente vê uma predisposição
na sua equipe e também no governador para ser um pré-candidato a presidente da República. Deputado, a gente finaliza o nosso programa. Considerações finais? Olha, estou sempre à disposição de vocês. Quando for convidado, virei com o maior prazer. Quero agradecer ao Diego, que fez o convite para mim, e deixar aqui um abraço a toda a população de Santa Cruz e da nossa região aí. Agradeço a bancada de entrevistadores, agradeço também ao senhor pela presença e a você que nos acompanhou até agora, e até a próxima quarta-feira aqui no Direto ao Ponto.